Viu? Então, Valdelene, gente, foi nossa amiga desde a época da Universidade Federal, do curso de farmácia. Depois fez medicina. E depois, para minha surpresa, conversando com meu amigo e seu esposo João, a gente também, fomos com uma surpresa excelente que você estava também, além de médica, pediatra, fez mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal e autora de 2 livros pela editora Santuário de Aparecida, que é em São Paulo. Os livros são Medicina e Espiritualidade e Saúde e Oração, que aborda a influência da prática religiosa sobre a saúde das pessoas. Vi também no YouTube, recebi aí também através do João, umas apresentações suas, muito boas, bem interessante. E de imediato, eu vou fazer o convite a Valdelene, porque preparada para falar do assunto é você. Valdelene, novamente seja bem-vinda por Falar em Saúde. Obrigada. E a gente já faz um trato aqui no começo da entrevista, que é você ficar tranquilo e à vontade, que aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Na medida que a gente vai conversando, vai surgindo alguma coisa, tá bom? Tá certo. Então, eu deixo você para falar alguma coisa que você queira iniciar. Certo. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Mangabeira FM. É com muito prazer que estou aqui para falar com vocês, ouvintes, a respeito de um assunto que está ganhando importância, nos dias atuais. Inclusive, já houveram séries tanto na Rede Globo, através do Globo Repórter, também na TV Bandeirantes, abordando esse assunto. No programa de Fátima Bernardes também, já tive a oportunidade de ver um neurologista falando sobre a importância que tem a fé para a vida do ser humano, que a gente tem também um centro no cérebro e que responde positivamente quando a gente estimula a fé, a espiritualidade do indivíduo, independente de religião. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse tema no meu mestrado, onde a linha era de espiritualidade e saúde, na Universidade Federal da Paraíba, onde eu fiz uma pesquisa durante 9 meses com pessoas hipertensas, pesquisando justamente a influência que teria a espiritualidade sobre a hipertensão e alguns sintomas. Você teve um grupo? Isso, um grupo eram mais de 100 pessoas no grupo, 139 no total que terminaram o estudo. Excelente. E assim, de uma maneira geral, os livros eles abordam justamente esse tema da importância da espiritualidade para a saúde do ser humano. De que forma isso é verificado nos trabalhos científicos, Tem sido verificado que o ser humano, o indivíduo, ele vive mais, em torno de 7 anos a mais, quando ele tem alguma prática religiosa. Então, a gente poderia dizer que é equivalente a um fumante que para o ato de fumar, Já é interessante você viver 7 anos a mais do que o que estava programado, se você não tivesse a prática religiosa, independente de religião, porque inclusive no meu estudo eu não fazia tendência para nenhuma religião, apesar de eu ser católica. Os meus livros também. Eu, inclusive no segundo livro, Saúde e Oração, eu falo como cada religião vê a questão da saúde, relacionando com o espírito, porque nós somos corpo, mente e espírito. Houve no passado uma dicotimização da medicina, separando o indivíduo e também uma segmentação, dividindo em partes. Houve alguém que foi responsável por isso, essa segmentação, ou foi? Isso foi acontecendo, no decorrer da história. A gente sabe que no princípio a saúde estava intrinsecamente ligada à religião, ao ponto de se acreditar que as pessoas que estavam doentes é porque era um castigo de Deus, A gente sabe disso. Aí no decorrer da história, a ciência foi avançando, foram sendo descobertos micro-organismos, antibióticos, e houve o contrário, O homem passou a achar que era o centro de tudo e que Deus não seria mais necessário. E muitos cientistas passaram a banir a questão da religião,
achando até que poderia provocar um adoecimento psiquiátrico, psíquico. E quando, na verdade, hoje em dia, inclusive a Sociedade Brasileira Sociedade Brasileira de Psiquiatria, não. Existe uma revista bem conceituada aqui no Brasil, que é a Revista Brasileira de Psiquiatria, e ela é uma das poucas que publica trabalhos nessa área, mostrando, inclusive, o contrário, que as pessoas, muitas vezes, elas conseguem superar uma depressão, elas saem melhor de certas doenças ou controlam melhor, mantendo o tratamento, claro, mas assim, a espiritualidade seria uma ferramenta a mais. Inclusive, você falou que o segundo tema da noite será sobre o suicídio, né? Isso. Mas eu até gostaria que você fique à vontade. Mas assim, uma das formas de prevenção do suicídio é através da prática religiosa. Né? A gente sabe que as pessoas elas têm que ter um sentido para as suas vidas. Muito bom. E tem muitos relatos de pessoas que até se libertaram, digamos assim, do tratamento psicotrópico, quando elas começaram a se engajar em grupos religiosos. Porque você veja bem, o ser humano ele não nasceu para viver só. A gente nasceu para formar grupos, para viver em sociedade. Os grupos religiosos eles são de suma importância para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive para retirar pessoas das drogas, né, do abuso do álcool, né? Também existem trabalhos mostrando que é menor o índice de abuso de álcool, de substâncias ilícitas, entre as pessoas que têm alguma prática religiosa, principalmente os jovens. Agora, a religião, só dando parênteses, a religião ela pode chegar antes, depois ou durante, assim, você está no processo de tratamento. Você acha que só talvez uma pessoa que teve uma educação religiosa familiar pode chegar a se envolver com droga? Pode, mas o índice é menor. O índice é menor. Pronto. Aliás, não é pela educação só religiosa, mas é pelo envolvimento desse jovem com a religião. Perfeito. Porque se ele tem uma família até muito exagerada em qualquer religião, às vezes ele vai ter uma aversão a isso. Mas se ele pratica, se ele acredita, se ele se envolve, participa de grupos de jovens na sua igreja, então ele vai ter uma menor, com certeza vai ter uma menor chance de se envolver com droga. Assim como aquele jovem que busca o esporte, a arte, nós temos que ter algum objetivo na vida, né? E, assim, a questão do suicídio é verificado mesmo em trabalho científico. A revista de psiquiatria, ela aponta isso, que reduz o índice de suicídio nessas pessoas que têm a sua fé religiosa. Inclusive porque muitos, acreditando em Deus, é mais fácil de suportar suas dores, né? Porque problema todo mundo tem. Com certeza. Então vai por aí. Também é muito importante a questão da religião em doenças como câncer, como AIDS, porque comprovadamente a prática religiosa ela aumenta o número de células do nosso sistema imunológico. Quando você tem uma prática religiosa satisfatória, né? Você tem aquele grupo de amigos que você convive, as pessoas elas lhe visitam quando você está doente, né? É tipo uma rede de apoio, o apoio social, como chamamos. Só isso aí já aumenta a expectativa de vida das pessoas doentes. Nesse ponto que você falou, na questão até mesmo da nossa finitude, quando temos acometido por alguma doença, enfermidade que a gente vai fatalmente. Eu acho que, no caso, ajuda também a... Isso, ajuda, assim como ajuda a pessoa a ressignificar o seu sofrimento, né? Porque uma coisa é você estar com câncer e você se desesperar, outra coisa é você aceitar, mas decidir viver bem os últimos dias, porque às vezes os últimos dias se transformam em anos. Existem pessoas que passam bastante tempo, conheço pessoas, né, assim, e que, assim, receberam o diagnóstico, mas não age daquela forma, assim, de se desesperar. Ela resolve lutar e a fé é sempre uma aliada nesse momento. E como eu já falei, não é só uma questão de achar. Comprovadamente, melhora a resposta do sistema imunológico, inclusive aumentando o número de células CD4, que é importante no tratamento da AIDS. Existem pessoas que pesquisam isso. Existe, principalmente nos Estados Unidos. Né?
né? Aqui no Brasil não tem muito, você como farmacêutico sabe que aqui é muito difícil a pesquisa em qualquer área, né? Eu fiz uma pesquisa que ganhou muito pouco a despesa, mas assim, também tem a dificuldade de manter as pessoas na pesquisa, porque infelizmente as pessoas elas sempre buscam assim, algum interesse. O que é que eu vou ganhar em troca, né? Também tem trabalho científico mostrando a importância da espiritualidade para você suportar a dor. Então você pensa que uma pessoa com câncer, ela muitas vezes vai sentir dor. E tem um trabalho muito bacana que foi um pesquisador, ele é português, mas realizou esse trabalho na Inglaterra, que é o Farias. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui em João Pessoa. Ele veio para um congresso justamente na universidade que falava sobre esses assuntos, espiritualidade, né? Era um congresso de psicologia que houve na UFPB. E então o trabalho dele demonstrou que as pessoas que na época ele pesquisou, fez 2 grupos, entre católicos e ateus. Certo. E ele comprovou que os católicos, eles contemplavam a imagem de Maria enquanto eles eram submetidos a estímulos dolorosos, que inclusive eram choques elétricos de pequena intensidade. Eles toleravam mais a dor do que os ateus, que para ele tanto faziam um quadro, uma pintura qualquer, como a figura de Nossa Senhora, porque eles não tinham fé. Então para eles não houve diferença. E já para os católicos, quando eles estavam diante da imagem que era colocada para eles de Nossa Senhora, da Virgem Maria, eles relatavam que tinha menos dor, embora o estímulo fosse o mesmo. Então eles estavam tolerando mais a dor. E não era só o relato, ele verificou isso com imagem de ressonância magnética. Coisa que aqui a gente não tem à disposição, né? Eu acho que também aqui vai faltar, de certa forma, a capacitação realmente, desde os bancos da universidade, em qualquer área da saúde, em qualquer, como é que diz, profissão que se prepara, talvez a gente esteja um pouco distante. Mas olha, nós temos profissionais... Mas assim, por isso que o seu trabalho se destaca e vê que tem um mestrado, né? Mas assim, tem muita gente boa, mesmo que não tenha mestrado em Ciência das Religiões, mas assim, trazendo para o âmbito da pesquisa, né? Certo. Até um dentista, se quiser pesquisar sobre isso, ele vai ter uma maior dificuldade, porque a gente não tem aqui os mesmos recursos que tem lá fora. Muitas vezes tem a boa vontade, mas não dispõe de dinheiro, de verba, algumas coisas, né? Exames para comprovar aquilo ali. Então fica mais difícil. Acho que por isso os trabalhos são mais na área de psiquiatria, porque aí vem mais a questão de sintoma e de melhor, assim, diminuir o consumo de medicamentos, por exemplo. Acredito que seja por isso. Sim, você acredita que as pesquisas estejam atreladas ao antes e, de certa forma, o acompanhamento de uma terapia, né? Da base de medicamentos, né? No caso, então, a alopatia, com medicamento controlado. Isso. Existe um interesse grande da parte da psiquiatria nisso aí. E aqui na Paraíba, a Associação Médica Espírita, que existe, né? Eu já fui convidada para fazer uma palestra lá e fui, antes mesmo do lançamento do meu primeiro livro. Já tem também os profissionais que acreditam, né, nessa linha, né? Então, outra coisa importante que eu abordo nos 2 livros é o fato da espiritualidade, quando o médico se interessa por isso, ou o enfermeiro, não só o médico, o profissional de saúde que está lidando com o doente, quando ele se aproxima dele, pergunta sobre sua religião, se ele tem alguma fé, olha, então o senhor não tem fé em Deus, que é para fazer ele reavivar isso. Já se torna algo diferente. Então, ele já encara o profissional de outra forma. Existem trabalhos mostrando isso também. E quando você confia no profissional, no médico principalmente, o tratamento ele dá mais resultado, a gente sabe disso, né? Uma coisa é você tratar com uma pessoa que não lhe olha, que não se interessa por você. É perfeita essa observação, né? Então, isso assim, é muito importante, faz toda a diferença em qualquer tratamento. A religiosidade, ela faz você ter um comportamento, né, mais humano. Isso. Né? Isso. Então, é isso que e o paciente sente isso. Sente. E diminui aquela distância que se diminui a ansiedade, diminui o medo, então, entendeu? Melhora a confiança. Melhora, com certeza. Porque ele confiando no médico, ele muitas vezes vai confiar no tratamento. E só em confiar já vai existir o efeito placebo, que você já, com certeza, já ouviu falar. Claro.
e que tem importância, da maior importância. Então, se você acredita que você vai ficar curado, você possivelmente vai ficar curado. Agora, se você toma um medicamento, você pode estar indo para o melhor médico do mundo, e você não acredita, não vai ficar curado. Né? Acreditar em Deus, acreditar, né, que você vai no próximo. Né? Mas acreditar em Deus também nos une, né? Eu acho isso, né? Eu com minha experiência, inclusive de atendimento em PSF, que eu já vou completar, já tem 18 anos de atendimento em PSF, eu tenho visto isso na prática, entende? No lidar com as pessoas, que elas gostam quando você se interessa por elas. Às vezes é uma pergunta boba, mas assim, que faz com que ela fale, com que ela desabafe. E a entrevista, quando você inclui a questão religiosa, desde que você saiba fazer isso, sem induzir a pessoa a estar mudando de religião. Essas seriam uma das perguntas que eu ia lhe fazer. Até onde o seu trabalho como médica, né? Como é que você trabalha Eu costumo perguntar assim, você tem alguma religião, pratica? Quando ela diz tem, não acredita em Deus, você é de que religião? Aqui no Brasil a maioria é protestante ou católica. Isso. Então, digo, está indo para a igreja, eu digo, vá mais, ou incentivo, né? Está fazendo suas orações em casa, faça todo dia. Porque a gente encontra pessoas, Sérgio, que a vida dela, às vezes, se olha, ela não entende nem como ela não se suicida. De tão difícil. Hoje mesmo eu conversei com uma, assim. E que você pode pensar em todos os problemas do mundo, a pessoa está. Basta dizer, você está em casa com o pai e a mãe desempregados, né? Numa casa que não é sua, entendeu? Como é que vai fazer a feira e não tem perspectiva de emprego, porque os dois não têm profissional, não tem uma profissão. Isso é desesperador. Então aí, a única coisa que nos resta é estimular pelo menos isso. Olha, inclusive eu tive a oportunidade de falar para ela, você está indo? Aí ela disse, não estou. Eu disse, olha, já disse para as pessoas da sua igreja que você está precisando de emprego. É outra forma também que eu já vi. Sim, de acolher. De acolher, porque às vezes você até conhece uma vaga, sabe de alguém que está precisando. Porque a igreja ela é uma reunião de pessoas e de discussão. E que geralmente se conhecem, né? Na verdade, é uma união de pessoas, né? Não é reunião. Reunião a gente deixa para reunião mesmo. Isso. É uma união de pessoas. Que não é só naquele momento da celebração. Não. Envolve outras. Eu já tive a oportunidade de ver, de vivenciar, pessoa desempregada também, que não tinha dinheiro para pagar o aluguel e que os amigos da igreja se reuniram, fizeram feira, pagaram conta de água, de luz, outro arrumou um emprego para um deles. Então, assim, os grupos, a gente se reunir, é uma coisa sempre saudável, né? Desde que seja grupo pacífico, né? Não sejam pessoas que estão se unindo para consumir droga, nem para fazer nada ilícito, né? Mas um grupo de oração presume-se sempre que seja com boas intenções e vai trazer algum benefício. Você já fez algum trabalho nesse tema dentro do seu do PSF, algum assim já? O meu trabalho inicial do mestrado foi dentro do PSF, né? E uma das coisas que eu constatei que eles relatavam era melhoras de sintomas psíquicos. Tem bastante. Teve casos de pessoas que relataram que está diminuindo o uso de remédio controlado. Não foi uma estatística grande, mas eu acho que qualquer que seja a estatística, a gente tem que considerar, né? Porque os psicotrópicos, principalmente de tarja preta, são muito difíceis de você deixar. Uma vez iniciou... É muito difícil, então... A gente sabe disso. Causa uma dependência física até, né? Então, assim, tinha muitos relatos desse tipo de melhora, de qualidade de vida, melhora na qualidade Você de trabalhou, vida. o seu universo foi lá? Em Pedras de Fogo. Foi. No momento eu estou aqui em João Pessoa, né? No PSF daqui. Mas foi lá a pesquisa? Foi, de 2011 a 2013. Aí eu iniciei... Envolveu quantas pessoas? Iniciou com 159, eu creio, 150 e poucos, e terminei com 139. Agora não foi muito fácil, mas eu conseguia mantê-los assim, com interesse na consulta médica, nos exames,
sempre tem que ir em busca de alguma coisa, senão as pessoas não vão. Para você fazer a abordagem da sua pesquisa. E também para mantê-los, né, sob observação. Então, é incrível como as pessoas gostam de consulta e de remédio. É verdade. E de exame. Então, assim, quando a gente diz assim, não vem, você não vai nem tirar a ficha para ser atendido, você vai ser atendido. Aí, então, foi uma das formas que eu mantive as pessoas no estudo, né? E era o estudo da espiritualidade Isso, e a saúde. Onde eu fui verificar justamente, por exemplo, no questionário eu perguntava as práticas religiosas das pessoas. Então, eu abordei a questão de reza de terço, de oração pessoal mesmo em casa, leitura bíblica, né? Vários aspectos da religiosidade das pessoas. E daí eu reuni, separei depois em grupo controle e grupo de estudo, onde o grupo controle eram as pessoas que diminuíram a frequência ou não estavam indo, ou iam menos de uma vez por semana. Certo. Né? Ao culto, à missa. Tudo isso fazia parte do questionário. Aí as pessoas que iam uma vez por semana ou mais, elas eram grupo de estudo, ou seja, fazia parte do grupo mais religioso. Certo. Então, uma das Você coisas... foi separando. Mas no decorrer do estudo, certo, né? Porque eu estimulei a todos e depois eu fui ver quem foi que fez mais o quê, né? Certo. Qual prática. E aí fazia as estatísticas. Então você poderia começar a iniciar o trabalho em um grupo, no início da pesquisa, e na medida que você fosse reconsultando, né, ou reavaliando... Poderia mudar. Poderia mudar, Estou entendendo, Isso. interessante assim. E assim, nos Estados Unidos eu pude ver que os trabalhos, eles focam muito nessa questão de pelo menos uma vez por semana. Porque senão não tem muita diferença. E a oração tem que ser diária, né? Para você ter alguma modificação. Por exemplo, meditação. Independente de religião, existe a meditação budista também. E tem a meditação cristã, né? Eu tenho percebido que a meditação cristã, ela vem sendo defendida de forma mais ampla. Exatamente. Ela está se divulgando mais. Então, assim... É muito divulgado o benefício da meditação, né? Sim, de uma forma geral. Mas isso, existem várias formas de meditar. Não é tão difícil, requer treino, requer prática. Mas você pode meditar um minuto, você pode meditar 2, depois aumenta para 5. O ideal é que seja 20 minutos diários. Aí você vai diminuir a respiração, digamos, a frequência respiratória, vai diminuir a frequência cardíaca, o indivíduo relaxa, melhora o sono. Esse mundo que a gente vive, Então, se você fizer isso pelo menos 1 minuto antes do trabalho, ou quando chega do trabalho, já vai surtir efeito. E aos poucos a pessoa vai conseguindo aumentar. Então, como é meditar? Você pode focar na sua respiração, inspirando, expirando lentamente, sem deixar o pensamento se deter em outra coisa. Aí as pessoas dizem assim, mas é impossível não pensar em nada. Mas quando o pensamento vem, você tange o pensamento, digamos assim. Você foca de novo, vamos supor, numa paisagem bonita, né? Numa imagem bonita de tranquilidade. Lembrando que a tranquilidade. gente tem uma prisão às pendências. Se deixar, a gente não sempre vai ter pendência, porque toda hora o pensamento pode ser invadido por alguma pendência. Basta a gente querer, porque a gente fala muito em contas a pagar, mas às vezes a gente paga todas as contas, você pode ter qualquer coisa. Sempre surge, é o trânsito, é o trabalho, é o chefe no trabalho, é uma batida, né? Então a gente se estressa, é impossível não se estressar. Tem o que está combinado e tem o que surge a qualquer momento. É pior. Então, eu até falo isso nos livros também. Então, assim, hoje em dia a gente se depara com... Porque o estresse, ele foi criado no nosso organismo para a gente fugir ou lutar. Desde o homem das cavernas, né? Porque precisava muito do estresse para você correr, então o coração tinha que bombear o sangue mais rápido, né? Os músculos tinham que receber sangue mais rápido durante uma corrida, durante uma luta com um animal. Só que hoje em dia a gente está fazendo tudo isso no nosso corpo a toda hora. Então, o efeito é diferente, né? Não é esporadicamente que você se estressa, você se estressa diariamente. Então, aí é que vem o malefício do estresse. É você se estressar por qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa já lhe estressa, porque é uma gota d'água já no copo que está cheio. Aí daí vem a oração, a meditação. Você não vai deixar de se estressar, mas você vai suportar,
né? E esse livro aqui também, ele fala muito da importância dos sentimentos para a saúde. Então, de você cultivar bons sentimentos, de você perdoar, né? Perdoar faz muito bem à saúde. Tá focando? Inclusive, também já tem cientista se dedicando a estudar essa questão do perdão. Eu tive uma paciente aqui no estudo de hipertensão que ela era uma pessoa jovem e teve uma pressão bem alta. E depois, a dela, ela foi a que ficou uma das mais baixas do estudo. Um dos relatos dela foi justamente esse, foi um perdão que ela deu, né? Eu não vou comentar, não vou entrar em detalhes, mas assim, uma pessoa muito íntima dela e que ela perdoou e daí a pressão começou a normalizar. No seu trabalho você tem relato, sim. O perdão. Sim, e tem trabalhos outros mostrando Eu tenho uma teoria que eu acho que o perdão, tipo, assim, eu sempre falo isso, que você diz, eu perdoei uma amizade, uma falha, né? Uma amizade, uma falha no relacionamento, qualquer relacionamento. E você diz que perdoou, mas daquele dia em diante você nunca mais procura aquela pessoa como antes. Assim, às vezes a gente dizer não é... Mas olha, o perdão é processo, né? Não é Fica à vontade para fácil, falar. não é instantâneo. E tem autores também que falam sobre o perdão. Primeiro você tem que ter a intenção de perdoar. Você já imaginou você perdoar a pessoa que matou o seu filho? Mas eu já vi um testemunho de uma pessoa que matou o filho dela e ela acolheu como filho. Como foi isso? Através da religião. Sem Deus isso é impossível. Então primeiro a gente tem que pedir a Deus para a gente perdoar. Inclusive no Pai Nosso, para quem reza o Pai Nosso, já é uma oportunidade de você dizer assim, ajuda-me a perdoar, porque não é fácil. Então você primeiro tem a intenção, você deixa de desejar mal àquela pessoa, já é grande coisa. A pessoa que lhe fez mal, você não. Aí você passa a dizer assim, que ela seja feliz. A mente da gente, ela vai produzindo, né, inclusive substâncias, né? Substâncias químicas. Então, você aos poucos, você vai se libertando da raiva, do ódio, do rancor. Não significa que você vai conviver com a pessoa, não necessariamente. Né? Mas assim, pelo menos você não vai estar pensando nela e aquilo ali vai estar se refletindo sobre sua saúde. Interessante. Você não vai estar, aquilo não vai estar dominando. Não vai lhe afetar mais. Em momento que você esteja só, talvez, então, não vai mudar o seu comportamento como ser humano. Até se você encontrar com ela, você é capaz até de cumprimentar. E quando antes não cumprimentava. Porque a gente percebe que as pessoas que não perdoam, elas falam daquilo a todo momento, aquele assunto. Elas retomam. E é bom que fale. Mundo... É bom que fale, que é para ver se expurga, né? Mas aí ela vai para ver se é uma tentativa que ela, talvez, de perdoar. A psicanálise, que eu agora estou fazendo outra especialização, você fala já diz que a gente é como se fosse a cura pela palavra. Você tem que falar, mas isso pode ser de forma... repetir e elaborar no final. Mas aí, Valdir, uma pergunta. Se essa repetição você sente um pesar e ela demora, assim, ela está repetindo aquilo e aquilo está interferindo nela como pessoa. Não, porque fulano... Também depende da pessoa que vai lhe escutar. Então, por isso que é importante um profissional, às vezes um psicólogo, dependendo do motivo. Porque alguém pode lhe julgar como rancoroso. Isso, mas assim, uma ajuda profissional. Estou perguntando. Eu sei. Um amigo, de fato, que vai emprestar o ouvido, porque às vezes a pessoa vai ouvir e vai incentivar para o mal. E a religião, ela caminha muito do perdão. Pronto, aí agora você tocou no ponto. Daí a importância da confissão para o católico. Tem pessoas que dizem assim, mas eu confesso com Deus, mas a gente não escuta diretamente a Deus, muito raramente que a gente tem essa voz interior. E já o padre, que é uma pessoa preparada, né, que estudou, alguns até estudam psicologia, então ele vai saber o que dizer, né? E que às vezes eles escutam coisas muito pesadas, a gente sabe. Então, o psicólogo, o médico, o padre, inclusive, são as pessoas que mais sofrem e às vezes adoecem. Hoje em dia a gente sabe, infelizmente, caso de suicídio até em padre. Então, geralmente, o profissional de saúde, ele precisa também de alguém que o escute. Porque ele sofre muitas vezes com aquilo que ele escuta e ele não consegue resolver. Não se achar imbatível, né? Mas assim, a escuta, ela tem que ser uma escuta diferente. Para a pessoa escutar e, num momento apropriado, ela saber o que dizer. Ela não pode dizer qualquer coisa, né? Não pode dizer qualquer coisa. E, no geral, a gente tem que
às vezes apontar uma solução, ou quando não tem o que fazer, perdoe, né? Perdoe tal pessoa, né? Isso é importantíssimo, certo? E me diga uma coisa, você acha que as famílias hoje, no caso os jovens, né, falando um pouco da questão, a educação está regredindo, está progredindo nessa questão já que você fez, não é só em função da sua pesquisa, esse olhar mesmo como uma profissional que vê... Eu como trabalho muito, tenho trabalhado muito em periferia, principalmente aqui em João Pessoa, eu infelizmente estou constatando que as famílias estão sofrendo bastante. Quando a família sofre, a sociedade sofre. As pessoas, mães e pais, não estão muitas vezes se importando com os filhos, inclusive existem os de classe mais alta que acham o seguinte: vou entregar meu filho os 2 expedientes para a escola, horário integral na melhor escola. Excelente observação. Estou sabendo de alguns que pegam os filhos só no fim de semana, né? E aí no fim de semana ele vai fazer tudo o que o filho quer, ele vai se sentir culpado e vai às vezes estragar até a pessoa. É um internato de 5 dias. E quando está em casa ele não é educado. O pai e a mãe jogam a responsabilidade de educar para a escola. E eu, esse fim de semana, eu ouvi até a queixa de um padre que não é só a escola. Ele disse assim: estão entregando também os filhos para catequese. Ou seja, a escola ensina uma coisa, a igreja que tem que ensinar o resto. Não é assim, começa em casa, né? Porque senão o jovem... Não tem a participação do lar, né? Que é o principal. A gente vê na época dos nossos avós, se criavam 12, 14, 15, e muitos não se envolviam com marginalidade, né? Era a rigidez na criação, e nem tem as facilidades que se tem hoje, mas tinha valores, né? E um desses valores, muitas vezes, era reunir a família para rezar o texto. Era botar a família toda para ir para a missa no domingo, ou o protestante leva todo mundo para o culto. Então as pessoas elas temiam a Deus, temiam a alguma coisa. Agora não estão temendo a mais nada, muitos deles, né? Porque a educação ela tem que é como eu estou dizendo, é importante ela estar na base. Né? A educação religiosa... O mais importante é a base. Tem que se pensar. Mas, enfim, a gente tem que rever processo, né? Tem que trabalhar, rever processo e repensar, porque isso está interferindo na vida social. A violência, eu acho que tem muita coisa a ver também. As pessoas falam muito de insegurança, tudo bem, tem muita insegurança. Mas algumas coisas que se desse toda a capacidade de segurança, ia conseguir se filtrar e descobrir que outras coisas também se perderam no caminho. O principal é a educação, né? Porque o sujeito tem que ter uma base. Mas eu digo, a educação, quando fala de educação completa, completa. Porque muita gente fala de educação, pensa que é a educação dos livros. Não, como eu disse a você, no tempo dos nossos avós, as famílias eram mais numerosas, não tinha nem médico muitas vezes para atender e se criavam. Boa noite. Mais de 10 filhos, né? E hoje em dia as pessoas não sabem criar que muitas vezes levam no consultório e eu vejo, o menino faz tudo, até responde a mãe na minha frente. E aí eu aqui às vezes corrijo a criança. Então assim, não sabe criar um só agora, não sabe. Aí, então assim, a religiosidade, ela ajuda nisso aí. Ela não é tudo, mas inclusive deve ser começada a ensinar em casa. Porque você vai seguir aquilo que seu pai e a sua mãe faz, né? Voltando aqui, qual foi a inspiração, a motivação que fez você... Agora eu quero escrever o que eu estudei, o que eu sinto, a sua vivência que fez você escrever 2 livros e está indo para o terceiro, você pode até falar. O terceiro vai ser lançado, talvez esse ano ainda. Parabéns. Aí, então, já tem um tema? Desculpa. O título provisório é A Busca da Felicidade pela Fé. Perfeito. Novamente para abordar a questão da fé, mas vou falar muito da questão de superar a depressão, o luto, né? Eu baseei esse livro na experiência que eu tive no ano passado da perda da minha mãe, né? E então, a gente sabe que não é fácil você perder uma pessoa que você ama muito, né? Claro, com a qual você conviveu muito tempo e que lhe ensinou tudo, inclusive a espiritualidade, foi ela que me passou, né? Aí o que fez despertar? Bom,
começou do exemplo dela, de casa, e depois o próprio trabalho do PSF foi me mostrando isso. Por exemplo, pessoas hipertensas e que me relatavam, eu tinha curiosidade de perguntar, mas como foi quando você adoeceu? Aí ela me relatava uma dor que ela teve na vida, uma perda de um filho. E aí aquilo, eu reunia também essas pessoas, tanto de hipertensos como de pessoas que usavam remédio controlado uma vez no mês. E aí eu já fazia assim, algum tipo de orientação, além de levar, às vezes eu levava um fisioterapeuta, um psicólogo, para passar alguma coisa, para ver se essas pessoas diminuíam o uso de remédio controlado. E então, uma outra forma que eu comecei a ver era levar mensagens religiosas, cânticos, orações. Então, assim, como a maioria das pessoas era católica, protestante, no máximo alguém que frequentava o candomblé, um espírita, mas no geral todo mundo se entende. Que aqui, graças a Deus, no Brasil, a gente consegue se entender. É verdade. Então eu fazia de uma forma que não ferisse ninguém, né? É mais fácil a gente se entender por causa do time de futebol. Mas verdade. De certa forma. Se a gente não tocar nas particularidades, se a gente for buscar o que é comum, dá certo. Tá. Então eu notava que essas pessoas gostavam, então vinham os relatos. Ah, olha, eu deixei de usar tal remédio porque eu comecei a frequentar mais a missa. Então isso me despertou. Aí então eu fiquei sabendo do mestrado na UFPB e que tinha uma linha que estudava a influência da espiritualidade sobre a saúde, arrumei uma orientadora e daí tudo começou. No mestrado eu comecei a escrever. Então, o próprio trabalho no PSF... Bem-vindo, doutor brasileiro, né? Já chegou Natanael, do CVV também, estou feliz que já está todo mundo aqui. Daqui a pouco, pode ficar à vontade aí. Tira, por favor, Natanael, faça só eu... Então, a própria demanda do PSF foi me despertando para isso, para a necessidade desse trabalho. Então, você escreveu Medicina e Espiritualidade, a importância da fé na cura e doenças. Das doenças, saúde e oração, a busca da cura e o autoconhecimento pela fé. Isso. E vem aí... A busca da felicidade pela fé. Provisoriamente o título, não sei se vai ficar esse. Olha aí, doutor, olha brasileiro aqui, uma médica, né, também, pediatra, que tem um trabalho aqui bem interessante, né, farmacêutico também, sobre, né, como a religião pode ajudar a saúde das pessoas. E eu gosto sempre de focar o seguinte, não aconselho ninguém a deixar tratamento nenhum, certo? A espiritualidade ou a religiosidade, ela é uma ferramenta acessória. Sim, perfeito. Ela pode, sim, pode acontecer um milagre? Pode. Mas como disse o médico que estava tratando da minha mãe, o milagre vai acontecer independente do tratamento que estiver sendo feito. Então você continua com sua fé. Né? Se for de vontade de Deus, você vai ficar curado. Às vezes um milagre mesmo, de um câncer incurável. Inclusive nesse segundo livro aqui, eu falo sobre Frei Damião, Frei Galvão, os dois milagres dele foram declarados e por isso ele foi santo, todos os dois milagres dentro da medicina. E sobre Frei Galvão, Frei Damião... Padre Biapina. E Padre Biapina, que teve a maior importância no Nordeste, inclusive na Paraíba, e até hoje não conseguiu ser beatificado. E onde é que a gente encontra os livros? Assim, nas Paulinas e em todos os sites de compra de livro, Amazon, Saraiva, na própria Santuário, que tem um site de compra, certo? Lá no sul tem a livraria da Santuário, mas por aqui você encontra, nas Paulinas mesmo, você encontra. Na Paulus. Que aqui nós temos as Paulinas. Temos, já tem aqui em João Pessoa, sim. Perfeito. Então, gente, a gente conversamos aqui com Valdir Nunes de Andrade Pereira. Eu estou falando, mas eu vou deixar você à vontade também para alguma coisa que você não concluiu. Né? Médica, pediatra, farmacêutica, que veio falar de um tema muito importante, muito diferente de algumas discussões desse dia a dia. Né? Nosso cinegrafista, aí, o esposo dela, João Pereira, que também está fazendo aí Eu queria encerrar, Sérgio, apenas falando Fique o seguinte, à vontade. Para complementar. Isso. Que no caso da Igreja Católica, ela tem dado alguns passos bem importantes nesse sentido, de aproximar a fé e a razão, né? Principalmente a partir do Concílio Vaticano II. E que João Paulo II, ele dizia uma frase que eu acho muito
oportuna, que ele dizia assim: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, fé e razão, né? São duas coisas importantes, a gente não deve dissociar uma da outra. Paulane, muito obrigado, agradeço demais. E já de antemão, como eu disse a você, a gente está construindo aí o site Por Falar em Saúde, e já deixo um convite para você nos prestigiar com alguns artigos, Certo. algumas... Quando você precisar, pode avisar que eu contribuo com prazer. Tá bom, a gente vai... Todos que já passaram aqui, o programa já tem um ano, já foram mais de 50, acho que é 40 entrevistados por aí. Aí a gente está até organizando esse catálogo, porque, por incrível que pareça, de uma semana para outra, você acaba somando